Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te glorificamos, porque o Senhor é Deus. O Senhor é o nosso Pai celestial. E sem o Senhor, Pai, nós não podemos fazer nada. Pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados, das nossas faltas. Pedimos que o Senhor nos lave do sangue de Jesus, para que possamos, Senhor, ter plena comunhão com o Teu Espírito Santo e contigo. Tu é Deus. E através do Teu Espírito Santo nós temos comunhão contigo. Abençoa, Senhor, esta programação. Que a Tua palavra, que é santa e bendita, venha falar aos nossos corações. E abençoa meus irmãos que estão pela rádio e pelo Facebook. Pois te damos graças por tudo e o fazemos em nome de Jesus, o Teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém e glória a Deus. Agora sim, vamos voltar. Então, palavra de Deus. Eu perguntaria para você, e perguntaria para mim, qual é a importância que nós damos à palavra de Deus? A coisa que me chama mais atenção, estou falando sério. Eu vou ao médico, graças a Deus eu posso ir ao médico aqui. Periodicamente. Cuidando da saúde. É o mínimo que nós podemos fazer. E eu chego para o doutor, que ele é hispano, ele é do Peru, doutor Luiz Gutierrez, cristão. E eu falo de Jesus para ele, eu falo, vocês pensam que eu fico tratando de problema de saúde, de doença? Eu não vou, não. Trato sim, porque tem no computador os dados e tal. Mas acabou, eu começo a falar das coisas de Deus com ele. Começo a falar das coisas de Deus com ele. Então o que acontece? Eu quando vou ao doutor, eu digo para o doutor, eu digo para ele, eu digo ao doutor, é o seguinte, eu vou dizer uma coisa para o senhor com sinceridade. Eu não gosto de tomar remédio. Eu falo, viu Marcão? Eu estou aqui no rádio agora ao vivo, dando estudo bíblico, e qualquer coisa você me dá um toque aí. Falou, amigão? Eu saio dentro de uma meia hora, 40 minutos. Deus abençoe, Marcão. Então, o que acontece? Nós damos crédito a umas coisas e não damos créditos a outras. Entendeu? Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Ao que nós deveríamos dar crédito, nós não damos. Nós não damos. É verdade, não damos. Eu faço uma pergunta para você, ou para mim mesmo. Quanto tempo nós esperamos uma resposta de Deus? Agora eu faço uma outra pergunta. Como é que nós sabemos que o Senhor não falou a respeito do que nós perguntamos, se nós não damos valor à palavra dele? Você está entendendo como é que é o negócio? Nós temos que dar valor. Valorizar o que é verdadeiro. Tem gente que gosta de tomar remédio. Eu já não gosto. Falando sério, não gosto. Só se eu precisar mesmo. Do contrário, eu não tomo. Eu faço tudo para não tomar. Eu busco outras formas para não tomar o remédio. Graças a Deus eu tenho saúde. Mas o que eu preciso tomar, eu tenho que tomar. Que é o remédio de pressão, por exemplo, não tem como não deixar de tomar. É uma herança. Então, quando nós vamos ao culto, acho que é o que mais nós deveríamos preocupar-nos é em ouvir Deus falar. Não importa quem é que está lá na frente. O que importa é o que Deus vai falar através da vida daquela pessoa. Crer na palavra. Mas quando eu digo crer na palavra, eu não estou me referindo em acreditar. Eu estou dizendo em pôr em prática. Hello? Você está me entendendo o que eu estou falando? Quando nós dizemos que cremos, nós pomos em prática. Você já viu uma pessoa que joga?
Não estou dizendo jogo de futebol, joga jogo de máquina, essas coisas. Ele diz, eu tenho fé que eu vou ganhar. Não é fé. Porque está vendo que pode ser que ganhe. Mas ele vai dentro daquela intuição e vai jogar e pode ganhar mesmo. Mas vai. Não é assim? Mas a fé que nós falamos é a fé daquilo que nós não vemos, mas esperamos. Essa que é a verdade. Isso é fé, isso é pôr em prática. Agora, a Bíblia nos mostra homens que criam na palavra que saía da boca de Jesus. Eu botei essa foto aí, vocês estão vendo? Vai falar de quem? Do centurião romano. Vamos ver o que fala aqui. Só vamos falar só esse slide, tá? Não vai ser longo. Veja bem o que acontece aqui. O centurião romano, ele não era qualquer um. Talvez um capitão, um coronel, né? Hoje, uma posição alta. Ele comandava. Ele tinha homens à disposição dele. E o centurião romano, o que acontece? Veja bem, no capítulo 7, do versículo 7 ao 10 de Lucas, diz assim, Lucas 7, 7 a 10 diz assim, e foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o cinturão uns amigos, dizendo-lhe, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Sabe o que acontece, irmãos? Eu olho para a Bíblia e começo a ver hoje nós, na modernidade que estamos vivendo na igreja. O homem vai e diz para o Senhor, Senhor, eu não sou digno, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Quer dizer, que tu entres na minha casa. Agora, nós vamos na casa do Senhor. O templo chamado igreja tal, lá é a casa do Senhor. Pois chegando lá, nós não fazemos nada. Nem dobrar joelho queremos mais. Levar Bíblia? Você está entendendo o que eu estou falando? Porque esse homem ele não era qualquer um. Ele era um homem de uma certa posição. Talvez um general, um coronel, um capitão. Ele era um homem de comando. E ele disse para Jesus, Senhor, eu não sou digno que tu entres. Aí você escuta aquele hino lá, como o Zaqueu, né? Entre na minha casa. Não é isso? Entre na minha vida. Não é isso? Mas como? Que podemos cantar uma coisa que se nós mesmos não permitimos que aconteça. Hello? Por que não acontece? Porque nós não nos humilhamos. A vida que nós levamos hoje, os dias que nós vivemos hoje, são dias de arrependimento e de quebrantamento diante do Senhor. Mas quando isso? Hoje nós somos. Esse homem vem e diz, eu não sou digno, Senhor, que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Eu não sou digno, Senhor, que o Senhor venha na minha casa. O Senhor é o Senhor. Em outras palavras, um paradoxo, né? O Senhor é o Senhor. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Ele disse, eu não fui encontrar com o Senhor, ele está dizendo aqui. Não é porque eu sou bom, não, Senhor. Eu já vi cada coisa nessa terra, irmãos, que eu vou dizer uma coisa para vocês. Dá para fazer livro de piada. De homens que acham que semideuses. Esse homem diz, Senhor, Senhor, e isso ainda me julguei, nem ainda me julguei digno, eu não me senti que eu era digno de te encontrar, Senhor. Poxa, o cara não era qualquer um. Hoje nós chegamos no culto, na igreja, lá no templo, lá, pá, senta no banco, olha para
e pá, no telefone, quer dizer, não tocamos joelho, não levamos Bíblia, não fazemos nada, e queremos avivamento. Qual? Um fogo que pede fogo na igreja? Só se for esse, porque do jeito que a coisa vai, não tem avivamento nenhum. Precisamos nos quebrantar diante de Deus, precisamos nos humilhar diante de Deus, precisamos nos arrepender. O nosso tempo é de arrependimento das coisas mal feitas, das coisas que não fizemos. Eu faço esse trabalho da rádio, eu falo para o Senhor, eu não faço nada, Senhor. Falando sério. Eu queria fazer mais. Isso é porque eu reconheço que eu não sou nada. Que eu sou dependente dele. O homem vinha me dar essa lição e diz o seguinte, ó, eu nem me julguei digno de ter contigo. Diz, porém, uma palavra. Diz, porém, uma. Eu pergunto para você, eu pergunto para mim, eu pergunto para nós, irmãos, quantas palavras de Deus nós já ouvimos? Ah, mas não era Jesus falando? Peraí, não estou perguntando se era Jesus. Eu estou dizendo palavra de Deus que foi falada. E você não pode dizer que não era Jesus, porque você não estava lá, você não viu se era Jesus? Usando a boca da pessoa? O Espírito Santo não usou a boca da mula? O Espírito de Satanás não usou a cobra para falar com Eva? Está entendendo como é que são as coisas? Nós julgamos às vezes as coisas erradas. E ele diz assim mesmo, ó, diz somente uma, ele diz assim, ó, diz porém uma palavra, e o meu criado sarará, vai sarar. Aí ele vem e dá olha o que ele diz para Jesus, diz, olha, sabe por quê, Senhor? Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Ele era um homem de autoridade, mas sujeito à autoridade. Ele está dizendo, o Senhor é a autoridade. O Senhor é maior do que eu. Ele estava dizendo isso nessas palavras, poucas palavras que ele disse aqui. Quando ele disse que ele também era sujeito à autoridade, ele se referia que ele também era sujeito à autoridade do próprio Senhor Jesus. Que ele era sujeito à autoridade humana, porém que também era da autoridade. Está aqui, aí diz mais, tenho soldados sob o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, fazer isto, e ele o faz. Quer dizer, ele diz, Senhor, eu tenho comando, mas agora aqui eu sou teu servo. Agora aqui eu estou precisando do Senhor. Agora aqui o Senhor é o Senhor sobre mim. É o que ele está querendo dizer aqui. Espiritualmente, se você não entendeu, é isso que ele está querendo demonstrar. E porque muitas vezes nós hoje, nós não temos ao Senhor como Senhor das nossas vidas. Eu faço o que eu quero, o corpo é meu. Ah, é mesmo? Uau! Você deu o teu corpo para você. E o teu corpo nunca vai envelhecer. E o teu corpo um dia não vai para a terra se Jesus não vier. Então ele não é teu. Você está vendo que são as coisas? É que nós nos julgamos. É que nós achamos. É que nós pensamos, mas nunca nós pensamos o que o Senhor pensa. Nós nunca achamos o que o Senhor acha. Essa rádio eu achava da minha forma, mas ele disse, não é a sua achada que é a minha achada que vale. Eu acho que é melhor assim, Elias. E aí eu tive que fazer como ele acha, como ele quer. E estamos fazendo. RadioAlfaInternacional.com 68 países no mundo. Quem está fazendo isso sou eu? É ele! 12 idiomas em hinos. Quem faz tudo isso? É ele me impulsionando a fazer as coisas que ele acha. Tem 4 idiomas em pregações. Quem faz? Sou eu? Não. É ele, porque a palavra é dele. E Jesus veio aqui, ouviu isso e disse... Olha o que Jesus disse. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele. Jesus ficou encantado com a atitude do homem, ao ponto de que ele se humilhou diante de Jesus, ele se dobrou diante de Jesus, ele se despiu de tudo que ele tinha, de tudo que ele era, e botou Jesus como Senhor sobre a vida dele, coisa que nós não queremos fazer hoje, coisa que nós não aceitamos muitas vezes hoje. Queremos manipular o Espírito Santo. Hoje tem gente querendo... Vocês conhecem, vocês estão vendo. É olhar para a palavra que você vai ver tudo o que nós queremos ver. É olhar pela palavra.
Jesus se maravilhou desse homem, e voltando-se, ele virou para a multidão e disse, ó, a multidão que seguia ele, claro, disse o seguinte, ó, digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé, porque o homem não era judeu. Vocês estão esquecendo? Ele não era um judeu, ele era um romano. Mais crente que muitos dos judeus daquela época. Jesus vira e diz, olha, digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Foi curado. Mas presta atenção numa coisa aqui, para a gente terminar. Já. Mas presta atenção numa coisa aqui. Jesus falou alguma palavra para curar o homem? Você conseguiu ver aqui? Alguma palavra que Jesus pronunciou? Vai, a tua fé te salvou. Vai, seja curado. Vai, que a enfermidade já saiu. Tu ouviu? Eu não vi, nem li. O que moveu a cura desse servo do centurião foi a fé do centurião em Jesus. Você não se deu conta disso? A fé que ele tinha em Jesus foi tão forte que Jesus se manifestou no mundo espiritual como Deus, estando na terra. Porque veja bem, Jesus simplesmente parou, virou para a multidão e disse assim, olha, Jesus diz assim, ó, olha o que diz aqui. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se, quer dizer, para Jesus se maravilhar, porque é que mexeu realmente com ele. É que fez Jesus ver algo no mundo espiritual que muitos, lendo esse negócio aqui, essa passagem, não vê. Porque quando a Bíblia diz que ele se maravilhou-se tanto desse homem, e ele voltando-se disse à multidão que o seguia, ele ficou tão maravilhado com o que ele ouviu, do homem que não foi nem o homem, foi servos que foram falar com ele, que não foi ele, o centurião, que ele disse que não era digno, lembra que está escrito? Jesus voltou para a multidão e disse, digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Quer dizer, foi a fé daquele homem, posta em Jesus, que gerou o milagre do servo dele. Jesus atuou no sobrenatural, no mundo espiritual, em relação ao servo, e está escrito assim, e voltando para casa, os que foram enviados, acharam são o servo enfermo. Olha, irmão, eu não sei, sabe, eu acho que nós deveríamos nos desligar um pouco dessa modernidade do mundo que estão dentro das igrejas. Essa modernidade hoje que estão dentro de algumas igrejas tem feito as igrejas serem muito incrédulas. Tem feito com que as igrejas hoje sejam igrejas calculistas. Não são igrejas que vão vivendo pela fé, vivendo pelo milagre, vivendo pela ação do Espírito Santo, não. É vendendo isso, é vendendo aquilo, é fazendo aquilo, é o que temos visto hoje. É o que nós estamos visto hoje. Mas nós precisamos voltar a crer de verdade na palavra de Deus. E vou dizer mais, se é que nós queremos ir para o céu. Porque Jesus, ele é a porta que vai levar ao céu. Que ele disse, eu sou o caminho. Mas para entrar nesse caminho tem a palavra é ele. Ele foi na cruz e ele é a palavra. Ele é que dirige. E se nós não andarmos sobre ele, que é a palavra, não tem céu. Hello? É verdade, meu querido. O que você quer que eu te fale? Eu não posso falar outra coisa. Porque essa é a verdade. Jesus disse, olha, ô Tomézinho, Tomé, é o seguinte, meu compadre, ó, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida.
Jesus não disse que quem comer da minha carne e beber do meu sangue terá vida? Não foi? É Ele, a palavra. Agora eu termino te dizendo o seguinte: qual a importância que você dá à palavra de Deus? Qual é a importância? A que ponto você ama a palavra de Deus? Você tem Bíblia? Você a usa? Você a lê? Você a medita? Se não, meu querido, nós não vamos fazer parte da história de Atos dos anos que estamos vivendo na Terra. Porque os atos da igreja continuam. Só que se for comparar os atos da igreja de hoje com os atos da igreja do passado, se aqueles irmãos do passado vissem os atos da igreja de hoje, eles iam chorar de vergonha. Eles iam chorar de tristeza de ver a decadência espiritual, moral da igreja. Onde o poder de Deus é raro se vê ali nas igrejas hoje. Essa aqui é a verdade, irmãos. Eu lamento. Irmãos, eu estou aqui nos Estados Unidos, eu vejo, eu sei como é que é. Eu procuro, às vezes, uma igrejinha para mim assistir um culto aqui, às vezes. Porque é difícil as igrejas também. É complicado. É muito difícil. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Sabe por que o centurião alcançou a bênção? Porque ele conhecia Jesus. Ele ouviu falar. Ele viu o que Jesus fez. Tem uma coisa. Ele creu na palavra dele. Ele creu. Pôs em ação. Quer ver as coisas acontecer, irmão? Põe a palavra de Deus em ação. E você vai ver o que é que vai acontecer. Amém? Semana que vem, se Jesus não voltar, não acontecer nada de extraordinário, nós vamos estar falando aqui sobre a mulher grega. Ok? E vocês vão ver outra coisa interessante aqui. Mas isso é para a semana que vem. Tá bom? Hoje já chegamos ao final. Porque também o dia inteiro também cansa, né? A rádio também cansa. O dia inteiro falando aqui. Tem 2 programas de manhã, agora 2 à tarde. Mas eu louvo a Deus por vocês. Pela sua audiência, sua paciência. Não se esqueça de orar por nós. Rádio Off está no ar. Eu saio e ela continua. Ela é 24 horas no ar. E depois eu sigo trabalhando aqui, viu? Pensa que eu vou... Não, eu sigo trabalhando aqui. Deus abençoe vocês. Um beijo no coração. Vamos agradecer ao Pai. Senhor, te damos graças por esse momento tão especial, Senhor, que o Senhor nos deu. De poder compartilhar com meus irmãos, Pai, a Tua palavra. Essa palavra que é fiel, que é justa. Palavra verdadeira. Ajuda-nos, Pai, a sermos verdadeiros fiéis a Ti. Crentes verdadeiros. E que não somente creiam na Tua palavra, mas que ponham a Tua palavra em ação. E que possamos ver fruto nas nossas vidas da reação da Tua palavra. Pois nós dependemos de Ti, Pai. Sem Ti nada podemos fazer. Abençoa meus irmãos que estão pelo Facebook, meus irmãos que estão pela rádio, os que vão ouvir pelo YouTube. Bendiga-os, Pai. Ajuda-os, por favor. Pois nós dependemos de Ti, Pai. E sem Ti nada podemos fazer. Pois Te damos graças por tudo e o fazemos em nome de Jesus, o Teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém. E glória a Deus.